Olá, tudo bem? Eu sou o Valdair. Eu estive um tempo aí sem gravar nenhum vídeo porque aconteceu um fato bem inusitado. Eu tenho um canal direcionado a assuntos relacionados ao trânsito e, por ironia do destino, eu fui partícipe de um acidente de trânsito. Se vocês quiserem saber melhores detalhes, como ocorreu, eu posso fazer um vídeo especificando a respeito deste acidente e quais foram os procedimentos tomados. Felizmente, o acidente só foi com danos materiais. O vídeo de hoje eu quero dar 6 dicas para você evitar de perder a CNH ou permissão para dirigir. Claro, obviamente, se você seguir essas 6 dicas. E no final do vídeo vou dar mais uma dica bônus e vou dizer por que eu estou dando essa dica bônus a vocês. A primeira dica vai para quem tem a permissão para dirigir. Aquele que tem a permissão para dirigir não pode levar, no período de 1 ano, uma multa grave, que nesse caso acrescenta 5 pontos na carteira de habilitação. Então aquele que tem permissão para dirigir, no máximo pode levar uma multa no período de 1 ano, média, que gera 4 pontos na carteira. Mais do que isso, ele vai ter que fazer todo o processo de habilitação novamente. A dica número 2, e que ocorre com frequência, e que com maior frequência os motoristas perdem a carteira de habilitação, é o excesso de velocidade. Neste caso, existem 3 categorias que definem o excesso de velocidade. De acordo com essa categoria, é a quantidade de pontos que vai na carteira. Por exemplo, aquele que exceder a velocidade máxima permitida até 20% da velocidade máxima permitida, a infração dele é média e vai 4 pontos na carteira, além da multa. Agora, aquele motorista que exceder a velocidade limite acima de 20% da velocidade permitida até 50%, a infração já é grave. E além da infração ser grave, vai gerar 5 pontos na carteira. E aquele motorista que excedeu 50% da velocidade permitida, esse motorista vai sofrer uma penalidade bem maior. A infração será considerada gravíssima, vai gerar 7 pontos na carteira de habilitação e automaticamente a sua carteira de habilitação será suspensa. Se for durante uma abordagem, automaticamente vai ser recolhida a carteira de habilitação. E no caso de você receber uma notificação desta infração e você não entre com recurso, aí você terá que entregar a carteira de habilitação num órgão do Detran mais próximo. E para você entender melhor um pouco como é que funciona esse percentual, vou fazer uma conta de matemática bem básica e simples para que todos possam entender. Por exemplo, um controlador de velocidade, onde a velocidade máxima permitida é 40 km por hora, se ele exceder 50% dessa velocidade permitida, a infração é gravíssima. Mas e quanto seria esse 50%? Bom, se a velocidade permitida é 40 km por hora, excedeu 50%, seria no mínimo 21 km por hora a mais.
Aí então você tem que pegar a velocidade permitida, somar com o percentual superado, que neste caso seria mais de 50%. A velocidade acaba chegando a 61 km por hora. Pois bem, até aí, se você chegou a essa velocidade, você não vai ultrapassar os 50% da velocidade permitida. Por quê? Porque toda velocidade medida por qualquer aparelho tem uma tolerância de 7 km por hora. Mas vamos considerar que você passou a 68 km por hora. Aí tem essa tolerância de 7 km por hora. Tira essa tolerância de 7 km por hora, você ainda chegou a 61 km por hora. Então, neste caso, você superou 50% da velocidade máxima permitida. Aí a infração é gravíssima, teu carro vai ser autuado. Veja a gravidade dessa infração. E, por incrível que pareça, acontece com frequência. É como eu disse, um controlador de velocidade medindo 40 km por hora, ou um controlador de velocidade medindo a 50 km por hora, se você não estiver atento no trânsito, não é muito difícil de ultrapassar esse limite. E esse limite exigido vai te dar muito transtorno, porque a tua carteira vai ser suspensa. Aquele que excedeu os 50% da velocidade permitida vai levar uma multa no valor 3 vezes mais do valor normal da gravíssima. A terceira dica é a respeito do cinto de segurança. Eu sugiro que você crie hábito em usar o cinto de segurança. Na medida que você criar hábito, usar com frequência, ele fica automático. Toda vez que você entrar no carro, você coloca o cinto sem perceber. E a outra questão do cinto de segurança é que cada pessoa que estiver no veículo e não estiver usando o cinto de segurança é uma autuação por não uso do cinto de segurança para cada pessoa, para cada ocupante. Então você, motorista, é o responsável para fazer que todos usem o cinto de segurança. A diferença é que a categoria da infração continua sendo a mesma. Neste caso, a infração é grave e vai gerar 5 pontos na carteira, independente de quantos ocupantes estejam ou não usando o cinto. Estas dicas que eu estou dando, como eu falei anteriormente, são dicas de situações que ocorrem rotineiramente e são infrações graves. A minha dica número 4, por exemplo: dirigir alcoolizado. Você não imagina o transtorno que é se for pego numa fiscalização dirigindo sob o efeito de álcool ou de outra substância que cause dependência. Hoje é chamado de lei seca, como muitos conhecem, porque a tolerância é zero. Por que a tolerância é zero? A medida mínima que se tolera de álcool ou substância que cause dependência vai depender de cada organismo. Por exemplo, com um copo de cerveja pode ser o suficiente para acusar no etilômetro ou bafômetro, como todos conhecem. Uma dose de uísque também pode acusar acima da tolerância permitida. Então, o recomendável é que, se você for dirigir, não beba nada. Não arrisque, porque você vai estar colocando a sua vida em risco ou a de terceiros. E as penalidades são grandes, são fortes. A infração é gravíssima. Você leva 7 pontos na carteira e a apreensão da carteira de habilitação, você fica suspenso
tua carteira fica suspensa, pode ficar suspensa por 12 meses, e além do mais, de você ser enquadrado no artigo 165, que se refere à infração por você estar dirigindo sob influência do álcool ou outra substância que cause dependência. Além dessa, você também é enquadrado no artigo 306 do Código de Trânsito, que é considerado crime esse ato. E ali você pode sofrer uma pena de 6 meses a 3 anos. E como há uma situação de flagrante, você vai preso. Se não tiver como pagar fiança, vai permanecer preso. Teu carro vai ser recolhido, exceto se tiver uma outra pessoa habilitada para conduzir. Mas muitas vezes, como foi considerado crime, o carro pode ser recolhido como prova de tal ato. Então vejam o transtorno que é e a facilidade que é de você perder a tua carteira de habilitação não obedecendo essas regras. A outra dica que eu dou para você não correr o risco de perder a carteira é a dica 5, que é não ultrapassar o sinal fechado ou não desobedecer a parada obrigatória. Alguns justificam, e que em certas circunstâncias pode ser plausível, pode ser compreensível, que não param à noite, em determinados horários, no sinal, por risco de assalto ou roubo. No entanto, isso não vai eximir você de ser autuado por desobedecer o sinal fechado ou parada obrigatória. Exceto aqueles casos que tem municípios que depois de determinado horário, piscando no amarelo. Aí você simplesmente precisa ter um cuidado maior antes de atravessar, verificar se não está vindo nenhum veículo. Porque no momento que você passa o sinal fechado, você vai estar colocando a tua vida em risco e a de terceiros. E se você também não obedecer em uma abordagem policial ou uma abordagem de agente de trânsito, se você não obedecer o sinal de parada, a infração é considerada a mesma que passar o sinal fechado. A infração é gravíssima, você vai ser multado, autuado e ainda vai gerar 7 pontos na carteira. Então analise aqui comigo essas questões que eu coloquei até agora. No período de 1 ano, se você cometer 3 infrações de 7 pontos cada uma, é o suficiente para você perder a carteira. Essa é a dica 5. A dica 6 que eu dou, ela também é muito importante e acontece com frequência. É os motoristas não darem preferência ao pedestre. E aliás, aqui eu também faço uma observação. Tem muitos motoristas que, quando são pedestres, querem seus direitos respeitados como pedestre. Porém, quando estão atrás de um volante, esquecem. Esquecem que também pode ser pedestre. Eu diria que neste caso falta empatia e prevalece o individualismo. Mas além disso, é importante ressaltar que o pedestre tem preferência em quase todos os casos. Vou dizer aqui um caso em que o pedestre não tem preferência, mas que você como motorista tem que prestar atenção. Aonde há um semáforo, mesmo que tenha faixa de segurança, a preferência não é do pedestre. A preferência é do sinal, do semáforo. Mas, se durante a travessia do pedestre o sinal abrir para o motorista, ele deverá esperar o pedestre concluir a travessia para depois seguir adiante. A outra questão é que não precisa de faixa de segurança para o pedestre ter preferência. Nos locais onde não tem faixa de segurança, o pedestre, no momento que ele colocou o pé na via para fazer a travessia, a preferência é dele.
Você, motorista, que tem que estar atento para não cometer um atropelamento. E digo mais, essa infração é gravíssima. Você é multado e gera 7 pontos na tua carteira. Isso é fácil de acontecer. Principalmente se você não estiver prestando atenção no trânsito dos pedestres. E agora eu vou te dar uma dica bônus. E vou dizer por que eu estou te dando essa dica bônus. É referente ao uso do celular enquanto você dirige. Está aumentando com frequência esse tipo de infração. Embora hoje a infração do uso do celular ela esteja classificada como infração média, você leva apenas 4 pontos na carteira de habilitação. Porém, se você não prestar atenção, você vai levar com frequência esse tipo de autuação e no período de 1 ano não vai ficar difícil você superar os 20 pontos, que é o limite de pontos que você pode ter no período de 1 ano. E não só isso. Eu não sou vidente, mas assim como já aconteceu com a lei do cinto de segurança, eles tornaram ela mais grave. Dirigir embriagado foi do mesmo jeito, da mesma forma. Na medida que as pessoas não iam obedecendo, foi agravando as penas, foi agravando a infração. Então, eu não duvido, não vai demorar muito para aumentar a gravidade de quem usa o celular enquanto dirige. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, comente. Não deixe de dar o seu like, de inscrever-se no canal.